A nossa convidada de hoje convive desde cedo com a arte, comunicação e cultura. Afinal, é filha de uma filósofa e de um professor. Luciana Chauí é psicóloga, psicanalista, especialista em assuntos importantes como melancolia, mas também é atriz e cantora. E por isso, vamos começar essa conversa sem curva, perguntando para ela: o que é melancolia? O que significa isso? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer em te conhecer pessoalmente. Prazer, Dom. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Bom, a melancolia, ela... Assim, eu vou falar pela psicanálise, porque eu sou psicanalista, né? Então a gente pode entender a melancolia de várias formas. Mas eu fiz um estudo pensando na melancolia desde os gregos, Aristóteles, o que ele dizia da melancolia, para poder entender como que a gente vê a melancolia hoje, né? Porque o Freud não vai fazer uma diferenciação entre a melancolia e a depressão. Em alguns momentos da obra, aparece alguma diferença, né? Que eu não vou fazer essa diferença. Então, a melancolia é o que a gente chama de depressão hoje, né? E que, para os gregos, não era uma patologia, era um estado, era um humor. E, para nós, é uma patologia. Interessante isso, hein? Você sabe que eu olho muito e obviamente... não quero criar nenhuma polêmica com isso, mas eu entendo a depressão como um estado também. Muitos amigos profissionais da saúde mental falam: não, Ernesto, não é isso. Mas no meu caso, às vezes assim, eu me sinto deprimido e etc. E eu olho isso sempre como um estado, né, como diz Frejá e Cazuza, né, a felicidade é um estado imaginário, e eu acho que essas questões todas também passam por aí. Agora, a gente tem um grau que é patológico mesmo, né? Então, a gente tem estados depressivos. Eu concordo com você, a gente tem estados depressivos. Nem todo mundo é deprimido, é melancólico, né? A gente tem estados de melancolia, a gente tem estados de depressão em momentos da vida. Mas eu acho que a gente poderia pensar mais, quando a gente pensa nessa coisa depressiva, nesses momentos que a gente tem menos energia para as coisas, tem menos libido para investir nas coisas, né? Porque essa libido às vezes está voltada para dentro, e que é o que caracteriza o estado melancólico, né? Que é a libido voltada para o próprio ego, que é um estado narcísico, né? Então, a melancolia, ela... é uma patologia narcísica. Olha isso. Ela é uma neurose narcísica, é o que o Freud dizia, é uma neurose narcísica. Porque a tua energia para investir no mundo não está no mundo, ela está em você. Né? E isso pode ser, em alguns momentos da vida, isso pode perdurar. E tem, depois de um determinado tempo... o que diferencia de uma depressão mais profunda, é isso, não? Então, o que vai fazer com que a gente diagnostique como depressão ou melancolia é o tempo de duração do que o Hipócrates dizia, a tristeza. Então, quando a tristeza perdura muito, nós estamos na melancolia ou depressão. E... às vezes a tristeza profunda acontece algo que te toca profundamente, né, no sentido da tristeza, mas não quer dizer que seja a depressão. Às vezes está muito relacionado com o luto isso. Isso, porque o que acontece, o que o Freud vai fazer é a diferenciação entre o que é o luto e o que é a melancolia. Porque o estado melancólico, ou a melancolia, ele é a reação a uma perda. Só que a diferença entre a melancolia e o luto, bom, tem algumas, mas há uma diferenciação entre a melancolia e o luto, que é, no luto você sabe o que você perdeu.
Tá. A pessoa morreu, você perdeu o emprego, você mudou de país, enfim, e você tem uma perda que você tem consciência dela, você sabe o que que é. Na melancolia, você não sabe o que é que você perdeu. Né? E é por isso que é importante o trabalho terapêutico, né, analítico, para você ir podendo entender que a perda é uma perda narcísica. Você perdeu algo que era do teu ego. Então, o que a gente vai pensar é assim, você tem uma ferida narcísica, bom, todo mundo tem uma ferida narcísica, Tá. né? Mas pro melancólico, algo aconteceu lá no começo da vida que ele não foi investido de libido suficiente para nesse investimento de valor, porque a mãe, o pai, aqueles que estão no entorno do bebê, que vão valorizando esse bebê. E é pelos olhos desses outros que o bebê se valoriza. Sim, né? Fator externo, né? Exato. Então, que a gente vai tendo essa autoestima. Tá. Né? Mas ela vem de fora, num primeiro momento. E é ela que pode te segurar mais tarde, durante o decorrer da vida. Exatamente. Então, o que acontece? Na hora que você tem esse ego fragilizado, porque ele não foi valorizado, você vai buscando no mundo coisas que te preencham. Então, sei lá, eu costumo dar um exemplo assim, a menina está lá, arruma um namorado que todo mundo olha e fala, é um traste. Esse cara é um... Né? Mas ele é, vamos dizer, um jornalista. Tá. E para a família dela, para o entorno dela, o jornalista é algo, né? Que é aquilo que ela gostaria de ser. Né? Então, ela namora esse cara para ser reconhecida pelo status dele. Se ele vai embora, todo mundo fala, mas olha que bom, né? Que ela se livrou desse cara que tratava ela mal, que não sei o quê. E ela fica arrasada. Porque, na verdade, ela não perdeu esse rapaz que tratava ela mal. Ela perdeu esse status. A muleta, digamos assim. Que preenchia o ego dela, que inflava o ego dela, como se ela fosse a jornalista. Entendo. Então, ela perde esse status. Então, ela tem o ego dela esvaziado. E numa sociedade patriarcal, nesse exemplo que você está dando, tem um outro componente ainda, que é o papel da mulher nessa figura, né, de, olha, né, precisa ter um marido que seja respeitado, né, que seja provedor. Então, sendo um jornalista ou qualquer coisa, um engenheiro e etc., que coisa... Os caminhos da mente são muito loucos, né? Você sabe que uma das coisas mais legais da comunicação é a gente poder, de alguma forma, transformar a vida das pessoas. Eu acho que a nossa conversa hoje tem essa janela também. Então, eu queria te perguntar o seguinte, para quem está nos assistindo, essa questão do luto. Como lidar com o luto? Porque isso é uma coisa que é fato, vai acontecer. A gente vai perder os pais, é a regra da vida. Né? Obviamente que em situações trágicas é pior, né? Você perder um filho. Mas seguindo essa ordem natural, digamos, né, da vida, como lidar com isso? Olha, a gente precisa entrar em contato, de fato, com o luto. Porque muitas vezes o que as pessoas fazem, elas fogem do luto. Faz de conta que não morreu, faz de conta que eu não perdi, né? Elas vão vivendo como se nada tivesse acontecido. Você fala, nossa, mas essa pessoa não chorou, não entristeceu, né? Porque isso vai refletir em algum outro momento da vida dela. Sim. Tá? Então, o que a gente precisa é poder chorar. É viver o luto, né? É isso. E poder ir, portanto,
ao chorar, a gente vai trazendo de volta aquela pessoa, aquela situação, que a gente vai podendo fazer o que a gente diz em psicanálise, que é elaborar. Tá, elaborar o luto. Elaborar o luto, elaborar aquela perda. Então, quem era realmente aquela pessoa na minha vida? Que espaço ela ocupava na minha vida? E como eu posso, aos poucos, ir preenchendo esse espaço de outras maneiras. Né? Que aquela pessoa possa ficar como uma lembrança. Né? E às vezes nem precisa ser uma lembrança, é uma pergunta. Só de coisas boas, porque a vida é dura mesmo, a gente tem momentos ruins, momentos bons, inclusive com, né, pessoas que a gente ama, que partiram e etc. É importante isso. Olha, eu todas as vezes que eu converso com pessoas, né, da tua área, eu fico cada vez mais convicto que a saúde mental tem que ser levado mais a sério pelo poder público, porque eu sou de uma geração que no psicólogo fazer análise era coisa de rico, né? Ah, para quê? Isso é bobagem, vai lavar um tanque de roupa, né? Minha avó, que uma pessoa muito simples, mas que ao mesmo tempo, né, com essa sua simplicidade também era uma mulher muito forte e tinha sua filosofia, né? Mas ela dizia muito isso, assim, né? Tinha essas coisas. E eu sou dessa geração, mas, por um outro lado, também eu fiz análise muito tempo, e, enquanto criança, né? E aí eu sempre observo isso, eu falo, gente, como é importante, porque foi se popularizando, digamos assim, a análise, né? As pessoas recorrerem a profissionais da saúde mental, isso é tão fundamental na vida das pessoas. Olha, bom, parabéns, né, pelo teu ofício, um deles, né, tão importante. E eu espero quem está nos assistindo, né, porque, como eu falei, essa questão do luto, né, uma coisa assim, eu perdi meu pai muito jovem, eu tinha 3 anos, e minha mãe está aí com 80, né, e a gente começa também, né, nessa idade, começa a pensar, cara, como é que vai ser isso, né? Dina, calma que tá tudo certo, você ainda vai viver aí pelo menos uns 20 anos. Como diz o presidente Lula, a pessoa que vai viver até os 120 anos já nasceu. Então pode ser que seja ela, pode ser que seja ele, pode ser que seja a Marilena Chauí, né, a tua mãe. Bom, a arte como pode ser, eu sou da área da arte, né? Eu não sou comunicador, mas, né, de formação sou músico, e eu acho que a arte ela tem um papel muito importante em diversos aspectos. Acho que na história da humanidade a arte sempre esteve presente nos grandes conflitos, inclusive, da civilização, mas, sobretudo, na questão da saúde mental. Eu queria que você me falasse como é que funciona, né, isso, e depois nós vamos falar da tua carreira como artista também. Então, muito por conta da minha carreira como atriz, a arte veio para a minha vida de psicóloga, né? Eu estava aqui lembrando que logo no começo o Zé Miguel Wisnik virou para mim e falou assim: você vai ter um consultório muito diferente, né? Achando que eu ia trazer muito mais, mas na verdade claro que ela se faz presente no meu consultório, mas a arte se faz muito mais presente em outras formas que eu tive de atuar. Né? De atuar profissionalmente como psicóloga. E eu trabalhei com a luta antimanicomial. Né? Então, eu fui lá para Santos, aqui também, quando era a Escola Paulista de Medicina, antes de ser a Unifesp, eu trabalhei com a equipe do Dartil Xavier, né? E a gente fazia um grupo de teatro.
E lá em Santos, no NAPS, na época não, era NAPS ainda, Núcleo de Assistência Psicossocial, né? Eu fazia um grupo de teatro com os técnicos e os usuários e quem quisesse. Né? Porque é essa ideia de que você integra, de que você não exclui, você não separa, né? E cada um tem uma forma, né, de se expressar, de estar no mundo e de comunicar alguma coisa. Então eu fiz isso e depois, agora mais recentemente, mas faz uns bons anos já, eu trabalhei no CAPS AD da Moca, de álcool e outras drogas, e lá eu trabalhava com a música, fazia cirandas, né, para as pessoas dançarem junto. Eu tenho, todas as vezes que eu falo isso, a maioria das pessoas, ou algumas pessoas falam, eu não tinha pensado nisso, tal. Antes da gente falar, a gente canta. Antes da gente andar, a gente dança. Antes da gente escrever, a gente desenha. A arte, para mim, ela tem um sentido muito forte. E eu queria entender um pouco isso, né, essa ponte com a questão da saúde mental. Eu vejo muitas dinâmicas, né, às vezes até no campo empresarial, às vezes, né, rola aquelas dinâmicas, né, departamento de vendas, de RH, e tudo isso está relacionado com a arte, com a dança, com a música, com a expressão. Você acha que a gente deveria ter um investimento público maior na arte, na cultura, dessa perspectiva da saúde mental das pessoas? E por que, se você pensar nisso? Eu achei bonito isso que você falou antes legal, da gente né, falar, a gente canta, a gente, antes de tudo, a gente dança. Eu acho que eu pensei nisso, assim, pensando nessa questão de que é uma ancestralidade. Né? A gente era bebê e é isso, né? Antes de você sair andando, você já estava dançando, né? E cantando e etc. Então, eu acho que tem uma ligação, né, com o nosso eu mais íntimo, né? E se pensarmos melhor nisso, eu faço isso, né? Eu, às vezes, aqui no camarim, eu fico fazendo escala no meu violão, que eu deixo lá guardado, baixinho, para relaxar um pouco. Né? Então, eu acho que... e vejo isso também, né, em questões mais clínicas. Né? Como é que a gente... Por que você acredita que a gente deveria ter um investimento maior, ou por qual razão deveríamos ter esse investimento maior? Então, eu penso que, assim, como você está dizendo, né, a arte é a nossa primeira forma de expressão. Que a gente está no mundo se expressando, portanto, a gente está no mundo fazendo arte. É isso. E é poder resgatar isso. Né? Eu tenho eu olho muito as políticas públicas de uma forma transversal. Eu aprendi isso há muito tempo. Eu enxerguei isso. Né? Então, a cultura, por exemplo, né? Quando a gente fala de cultura, da arte, você pega um lugar mais vulnerável economicamente, socialmente, e você coloca lá, por exemplo, aula de dança para melhor idade, terceira idade, para os idosos, enfim. E isso tem um reflexo na saúde física e mental dessas pessoas. Então, quando a gente fala de investimento em arte, eu parto do princípio que ela é transversal, que vai colaborar, você vai tirar pessoas da UBS, da UPA, pressão alta, depressão e etc. Então, assim, eu acho
que a gente deveria discutir mais sobre essas questões. Você pensa mais ou menos assim também, Luciana? Como é que você vê essa questão? Sim, e eu acho assim, que o investimento público nas artes, né, na cultura como um todo, nas artes especificamente, porque eu vejo que tem isso, como eu te falei que eu trabalhei no CAPS AD e que eu fazia essas rodas de ciranda, ou punha o pessoal para vamos cantar, ninguém cantava nada, Isso é tão bom. Era e você vai se conectando com outro, e você vai se conectando com coisas tuas que você não presta atenção, né? O mundo vai te chamando para coisas que às vezes nem tem tanta importância, né? Do que essa conexão consigo mesmo. Né? Então, eu acho que assim, que esse povo que estuda a neuropsicologia tal, deve ter muito mais informações e coisas para falar disso, porque eu acho que as ligações neurológicas também aumentam, né? Com a música, com a dança, né? E a gente vê mesmo, né? Como que as pessoas ficam mais felizes com a arte. Sim. Né? Eu tenho 6 filhos. 6? 6. 2 netos. Uma neta e um neto. E eu, desde o nascimento da minha primeira filha, a mais velha, eu já era artista e sempre tive uma formação cultural com uma efervescência muito grande, com muito significado. A arte sempre teve um significado. Minha mãe é uma excelente cantora, a família dela tem vários músicos. E então, todos os meus filhos, tiveram a educação musical de forma espontânea, muito eficiente, digamos assim. E já aconteceu de alguns dos meus filhos falar: olha, pai, uma das coisas que eu aprendi com você é o gosto musical, que isso, puta, já valeu a pena, porque a música está tão ruim por aí. Então, e eu sempre penso, quando eu ouço isso deles, né, que, na verdade, eles beberam de uma água, né, de um conhecimento da música. Porque quando você ouve, por exemplo, Marisa Monte, música popular brasileira com essa qualidade, o teu cérebro também ele vai, né, desvendando alguns caminhos que a musicalidade traz. E então, quando você ouve uma coisa menos complexa, você acha muito óbvio e você se desinteressa por isso. Então, eu parto sempre desse princípio que a arte tem um papel muito importante na formação do indivíduo e etc. Bom, e aí eu queria fazer esse link, porque eu sei que você, né, é artista, é cantora. Eu queria falar sobre o espetáculo, né, que você produziu agora em homenagem à tua mãe e também a Luísa Erundina, né, essa questão do envelhecer, né, das pessoas. Bom, vamos lá. Quando que você virou a tua chavinha? Você tem uma formação, teu pai era professor e cineasta, né? A sua mãe é uma filósofa, né, conhecidíssima, de uma capacidade, né, de uma unanimidade muito grande, né? Eu amo a Marilena Chaui. Então, eu acho que a tua formação, né, do núcleo familiar já foi te levando para um caminho. Agora, você teve alguma virada nesse momento? Aliás, você teve algum momento que foi uma virada, não, de chave? Eu acho que eu tive 2 momentos de virada, porque assim, a vida inteira, desde que eu nasci, eu ia ser artista. Tá. Você nasce, você não se torna artista, é isso. Então, desde sempre era isso. O meu pai, né, que trabalhava com a arte e tal, então me levava às peças de teatro que ele produzia. Minha mãe me levava aos espetáculos infantis e tal, né, mas o meu pai me levava nas produções que ele fazia, né? E eu via aquilo. Então, também eu tinha... Não, um parênteses.
o pai, professor e cineasta, ou seja, bebia da cultura e também com uma certa pedagogia natural, né? Então, é riquíssimo, que bom. Que bom, por favor, continue. Então, e a minha mãe sempre também muito ligada ao pessoal das artes, da música, das artes plásticas, né? Então, eu sempre tive muito contato com esse mundo das artes. Então, para mim era isso, né? Aí eu fiz EAD, a Escola de Arte Dramática, né, da USP. Eu trabalhei com Antunes Filho, né? Então morei na Espanha um tempo, né, trabalhando com teatro também. E em um determinado momento eu trabalhava como atriz, né? E eu resolvi que eu queria fazer direção. E aí eu comecei a dirigir. Eu dirigi uma primeira peça chamada Arlequinadas, que foi bem... Atuou e dirigiu ou só dirigiu? Só dirigi. Só dirigiu, tá. E foi bem interessante o processo. E aí eu resolvi que eu queria... Não foi bem assim que eu resolvi. Eu comecei a achar que para ajudar os atores a criarem as suas personagens, eu precisava entender mais da psicologia. Tá. E aí eu entrei na faculdade de psicologia. Curso de psicologia. Então foi assim, você na arte entendeu que precisava de uma ferramenta e foi fazer o curso de psicologia. Que maravilha! E aí eu me apaixonei pela psicologia. Sim. Então, durante um tempo eu trabalhei com as duas coisas. Eu adoro psicologia e eu, durante um tempo, eu peguei a mania de fazer a psicologia de boteco. Porque no boteco, né, você tomando cerveja, as pessoas ficam, né, mais soltas, né, e falar dos seus problemas. E eu sempre fui aquele cara que meio que quis ser o psicólogo do negócio. Não deu muito certo. Tomei algumas garrafadas, né? Brincadeira. Mas eu sou fascinado por esse mundo também, viu? Não é à toa, não. Não, mas é fascinante mesmo, né? E você atende clinicamente? Como é que você está? Atendo. Tá. Então, aí eu fui, né, para a psicologia e aí eu fui dirigir uma outra peça e deu tudo errado, Dom. Deu tudo errado. A coisa que deu certo foi assim, escrevi o texto a 8 mãos. Era eu e a minha mãe, e a Patrícia Mello e o Eduardo Duó. Eduardo Duó era um jornalista que hoje em dia eu acho que está trabalhando com gastronomia, enfim, perdi um pouco o rumo dele. Mas a gente, então sentava a Patrícia e o Eduardo e eu e a minha mãe. Era gostoso, porque eu ficava com a minha mãe à madrugada escrevendo. Quando a gente via, era assim, 6, 7 da manhã e a gente tinha ficado lá. Que maravilha. E toda vez que terminava uma cena, a gente falava assim, blackout. Aí a gente falava assim, todas as cenas a gente dá blackout, né? A gente não sabia fazer, mas nós estamos aprendendo juntas, foi muito gostoso. E aí depois eu me juntava com a Patrícia e com o Eduardo, e aí a gente foi... Então a gente escreveu um texto muito legal, muito denso, chamado Duvidai, que eu fui montar. E aí eu fui dirigir. E aí deu tudo errado. Tudo. Cenário deu errado, figurino deu errado, a música deu errado, tudo deu errado. Porque a produção deu muito errado. Enfim, e aí eu tive uma depressão. E pensei, vou abandonar o teatro, não consigo. Não. Então, essa foi uma virada de chave. E aí eu tinha a psicologia, que eu já estava encantada. Né? E falei, bom, então é esse o meu caminho. Mas, de alguma forma, eu consegui ir juntando um pouco as duas coisas por um tempo, né? Até que eu fui ficando cada vez mais na psico, fui fazer mestrado, fui dar aula, fiz doutorado, fiz pós-doc, fui dar aula. Então eu tinha um consultório que não era muito forte, porque eu dava muita aula.
né? Então, eu levava as duas coisas meio paralelas. E aí, um dia, uma aluna minha descobriu que eu era artista. E que eu já tinha tido banda, e que eu cantava. E ela era baterista. Olha que maravilha. E aí ela me chamou, e aí foi a segunda virada. Foi quando eu falei, a arte Tá não ali te pode... chamando de novo. Você sabe, Lu, que eu sou artista, sou casado com uma artista, grande parte da minha vida eu convivo com artistas, a gente fala muito sobre arte, eu adoro falar sobre artes, inclusive sobre produção e etc. E eu tenho uma tese comigo, eu estava conversando com o Gerald Thomas, que esteve aqui a semana passada, e eu estava falando, eu não consigo chegar na conclusão de falar assim, não, isso deu errado, aquele espetáculo deu errado. Eu acho que tudo vai contribuindo, sabe, para a gente formar algo lá na frente que não necessariamente precisa ser aquele espetáculo, ou aquele show, ou aquele... né? Então, assim, porque eu penso na minha carreira, eu estava conversando, o Diário é muito bom de reflexão também, a gente estava conversando esses dias, e a gente estava falando sobre isso, que você vai construindo, né? Você vai aprendendo, né, com os seus erros, que na verdade é o que a gente tinha para entregar na época, a convergência de atores no sentido de pessoas de diversas áreas que estavam envolvidas naquele tempo. Tudo isso a gente precisa ter a capacidade de olhar e falar, olha, isso aqui eu preciso mover assim, assim, assim. E eu acho, você contando aqui, e eu vendo o teu livro, por exemplo, agora que você me trouxe, já vou mostrar, e também, né, o que você está fazendo hoje, eu não consigo olhar assim e falar, nossa, pode ter sido frustrante. E evidentemente foi, eu tive várias coisas que aconteceram também, né, mas eu não consigo chegar nessa conclusão de falar assim, deu errado, sabe? Porque senão eu me coloco como um jogador, né? E não é isso, né? A gente vai construindo essas coisas, às vezes a gente acaba imaginando coisas que vão acontecer e acontecem diferente, né? Mas eu acho que tudo é muito rico. No teu caso, por exemplo, né, você se especializou nessa área da psico, que é uma... E talvez agora, esse espetáculo teu, que nós vamos falar agora, de música, né, tem muito a ver com essa construção toda que você fez. Você acha isso? Acho, não, eu acho que você tem razão. E eu estava pensando aqui, o Duvidai deu muito errado do jeito que eu tinha pensado. Fiquei 6 meses ensaiando, tal. Na hora que fui, uma semana antes da estreia, me disseram que eu não podia estrear no lugar que eu ia estrear, porque ele era fechado ao público, eu não podia receber público. Mas é isso, a gente tem essa capacidade de transformar, né? Sim. Eu fui para o Teatro da FAAP, que era um teatro que tinha 2 colunas no meio, totalmente diferente de onde eu ia fazer, mas eu Sim. transformei e fiz. Mas eu acho que você tem razão, foi frustrante. Sim. Né? Foi muito frustrante. Eu vou te contar o meu último, rapidamente. Eu fiz uma cirurgia da coluna de emergência e tive que ficar 6 meses, 3 meses sem andar e depois me recuperando. E quando eu consigo me recuperar, eu falei, bom,
que eu vou fazer? E aí eu falei, não, vou produzir um espetáculo agora com todo o acúmulo que eu construí ao longo dos anos, talvez seja um espetáculo agora, né? E aí eu passei 6 meses produzindo esse espetáculo, ensaios, arranjos e etc. Estreamos em dezembro de 2019. O público adorou, crítica, era um espetáculo que homenageava os 30 anos da morte de Cazuza, que aconteceria em 2020. Então a gente preparou no segundo semestre de 2019 para deixar pronto para executá-lo em 2020. Em 2020 chega a pandemia. Então, assim, os últimos trocados que eu tinha, eu gastei todo ele, né? Eu já estava 6 meses parado, produzimos o espetáculo, apresentamos, estreamos em dezembro, fizemos janeiro, fevereiro, e aí acabou a pandemia. E é mais uma dessas questões que o desdobramento disso depois da pandemia foi muito rico. Né? Então, assim, né, só para te contar uma dessas camadas que a gente constrói na vida. Mas a psico te traz, evidentemente, um olhar de uma outra janela, de uma outra perspectiva, né, na construção, não só na arte, mas na construção do teu trabalho enquanto artista. É isso? Me explica como que isso reflete. Eu acho que eu tenho uma clínica, e hoje a minha clínica é bem consistente, né? Tá. Eu trabalho praticamente com isso e a música. Tá. Né? Uhum. E eu acho que eu tenho uma escuta, e é isso também, lembrando agora o que o Zé Miguel falou para mim naquela época, né, o Wisnik, que eu ia ter uma escuta diferente. Eu tenho uma escuta musical. Né? E eu costumava falar para os meus alunos que a gente vai escutando, e a gente vai escutar dos nossos pacientes um ruído. É isso que vai dizer para a gente que ali tem alguma coisa. Né? Então, quer dizer, a música... Sim, você tem uma mão dupla, inclusive, de contribuição das áreas, né? Que interessante isso, né? Você sabe que eu, com a música, acontece isso comigo também. Às vezes, em outra área, né? Eu percebo que a música que está me ajudando, sabe? Essa coisa de ritmo, por exemplo, né? De controle de tempo, de perspectiva, que isso é a música que me trouxe. Né? É bem interessante isso. Falando da perspectiva da psicologia, Luciana, para você ver o quanto eu acho importante, né, essas suas duas, né, habilidades profissionais. Quando no meu caso, eu executo um trabalho musical, eu preciso ser meio psicólogo também. Né? Eu acho que, na verdade, todo mundo precisa ser meio psicólogo, né, de certa forma. Né? Porque você vai construir, primeiro, gestão de pessoas, de egos, né, que na arte tem muito, evidentemente, mas, sobretudo, na mensagem que você quer passar. Né? Sim. Um dos espetáculos que aliás, eu fui me especializando em ter uma mensagem em cada espetáculo. Na questão do show de Cazuza, a gente já vivia um momento muito tenso politicamente, e tanto Cazuza como os seus contemporâneos do rock nacional tiveram um papel muito importante num período crítico do Brasil, que foi a redemocratização. Então, eu consegui resgatar isso na obra de Cazuza, porque muita gente fala Cazuza era um porra louca. Ele era um porra louca, mas não era só isso. Né? Assim como outros roqueiros, outros nem tantos. Né? Mas, então, assim, isso é uma coisa que eu imagino que a psicologia possa contribuir muito com você, né, nessa composição de espetáculo, de repertório, de entonação, de forma de cantar. Está correto?
Isso é uma coisa que eu tenho. As minhas músicas, assim, quando eu canto, eu estou sempre interpretando mesmo. E eu monto os espetáculos, né, os meus repertórios, estão sempre pensando isso, o que uma música se conecta com a outra para dizer aquilo que eu quero dizer. Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contramão. Nunca é porque eu achei a música bonita. Sim, tem um significado É. muito bom. Você sabe que os 2 últimos espetáculos que eu produzi e que ainda estão, né, funcionando, um é o Canções da Resistência, que conta um pouco a história da minha família que foi perseguida pela ditadura militar. E eu aprendi com ele, tendo um feedback da plateia, não só durante a execução do espetáculo, mas depois, em mensagens que eu recebi, que as pessoas assim, muito impactadas, né? O de Cazuza também, porque a ideia do espetáculo tem muito texto e também a forma de interpretar, né, traz uma outra perspectiva para o público, de olhar e falar, cara, eu nunca tinha pensado nisso, eu não me lembrava, né, que Cazuza era tão ácido e tão doce ao mesmo tempo, né, e o período, né, no tempo histórico dessa geração. E eu aprendi que, né, essa análise mais, né, dessa perspectiva da psicologia, de falar qual que é o efeito que isso vai dar nas pessoas. Vamos falar do espetáculo. Por que homenagear Luiz Erundina e Marilena Chaui? Me fala. Então, no começo do ano passado, minha mãe... A história, na verdade, começa antes. Eu fiz um show para homenagear minha mãe em 2022, que eu fiz lá no Algeniá. Que maravilha. Cheio de significados, né? Exato, porque assim, a gente tem uma ascendência árabe. Meu avô, o pai da minha mãe, era sírio-libanês. Olha que maravilha. Bom, e o Algeniá é um ponto de resistência. Exato, exato. Muito bom. Então, e aí eu fiz, porque a gente não tinha podido comemorar os 80 anos dela por causa da pandemia. Então, em 22, eu fiz esse show em homenagem a ela. E aí, isso era uma coisa foi muito importante, foi muito significativo para ela, eu ter feito isso. E, bom, mas tudo bem, fui fazendo outros shows, outras coisas. E aí, no começo de 24, ela adoece, e adoece, assim, feio. Ficou internada há muito tempo, fiquei muito assustada nessa coisa do luto. Eu já estava me preparando para isso. E depois ela é uma fortaleza, né? Minha mãe é uma coisa... Senhora. Eu assisti uma entrevista dela com o Demônio, eu estava te falando agora, na TV Brasil, assim, é um espetáculo, né? Um espetáculo. Lucidez, a firmeza física, inclusive, dela. Né? Exato. Não, é impressionante como ela se recupera, as coisas vão acontecendo, mas ela se recupera, ela tem né? Ela tem uma potência de vida, né? Que é impressionante. Muito né? bem. E aí ela adoeceu, ficou meses internada, com cirurgia. E nesse meio tempo teve um prêmio Jabuti, que ela ganhou, mas ela dizia que ela, imagina que eu não vou ganhar, que não sei, que ela já tinha ganho vários, né? Mas esse ela não ia ganhar, porque... e aí ela ganhou. Na sequência, porque assim, quando ela estava internada, Erundina também acabou sendo internada. Então foi muito assustador para mim, né, ter essas duas mulheres assim. Né? E aí teve esse prêmio que ela ganhou.
e não foi buscar. Tá. E porque ela ainda também estava se recuperando e tal, e primeiro ela achou que ela não ia ganhar, depois ela estava se recuperando, então, e aí a gente não comemorou. Teve o lançamento do livro da Muna na PUC, a gente se reencontrou, se encontrou, foi logo na sequência do ganho do Jabuti, e eu falei, ela ganhou o Jabuti, a gente não comemorou. A Muna e a Luísa falaram, não, temos que comemorar. Que maravilha. Né? E aí a Luísa ganhou o honoris causa na PUC. Eu falei, gente, e as duas se encontram. E é muito lindo Que legal, quando elas duas se encontram. essa tua iniciativa. Celebrar isso, puxa vida. E aí foi isso que eu falei, eu preciso que a gente possa comemorar esse encontro que elas tiveram já há muito tempo e essa construção dessa amizade, desse amor que elas construíram mesmo e que é muito forte, que é muito grande. Não, e são duas mulheres potentes demais. A Erundina esteve aqui. Aliás, mandar um beijo para a Erundina, para a Muna também, que são... A Muna também esteve aqui, a gente falou sobre o livro dela, maravilhoso. E são duas potências, e, assim, e é tão importante nesse momento que a gente vive, sabe? Eu, de verdade, assim, o Lula fala muito isso, né, que o homem, né, o ser que vai viver até os 120 anos já nasceu. Eu espero que essa geração dos 80 e pouco, que é o caso da minha mãe, da sua, da Erundina, do próprio presidente Lula, né, e de tanta gente que são, né, importantíssimos, né, para esse momento, inclusive, e para os anos que virão, né. Eu espero que essa geração siga, mas vamos lá. E aí você teve a ideia, então... Tá. Aí eu falei para elas, eu vou fazer um show para a gente comemorar. E elas adoraram a ideia. De tal modo que nós formamos um todo autônomo, autárquico, infinito e feliz. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Dizer que é muito especial. Hoje eu acordei e logo que eu acordei, a minha mãe tocou o telefone. Você tá bem, filha? Eu sei que hoje é dia de show, tá tudo bem? Ela mais do que merece essas flores. Que maravilha. Quando foi o lançamento do livro da Muna lá na PUC, eu cantei, né, algumas músicas e tal, e já era o final, né, a Muna estava lá autografando, e aí a gente ficou cantando, e as duas começaram a cantar junto. Que maravilha. Qual é o repertório? Como é que foi a escolha do repertório? Então, o show chama Para Elas, uma ode à amizade e ao amor. Então, é isso que eu vou seguir. Bom, o show começa... O meu filho tem, eu estava te falando, né? Ele tem um instituto de cursos online. Tá. E a minha mãe dá vários cursos e faz lives, né? E uma das lives era sobre a amizade. Então, eu começo o show com essa fala dela. Ela fala o que o Aristóteles falava da amizade. Putz, que maravilha. Porque tem uma coisa que eu gosto muito, que é o público entrando, sendo já recepcionado. Então, esse vídeo fica passando com fotos delas, duas também, na entrada do público. Tá. Né? E aí eu começo, tem Milton, começo com Canção da América. Que né? Não, eu estava aqui imaginando o repertório, né? Isso é uma delícia. Né?
que eu vou, né, então eu começo falando da amizade, do amor. Bom, tem poesias também, eu tenho 3 poesias. A minha... Autorais? Não, não. Sim, tá. Cecília Meirelles, Cora Coralina e Fernando Pessoa. Porque tudo é eu. Até as estrelas, ao que parece, me saíram da algibeira para deslumbrar crianças. Que crianças? Eu não sei. Eu. Imperfeito? Incógnito? Divino? Não sei. Eu queria ter feito um espetáculo que fosse só com mulheres, só composições de mulheres, poesias, mas eu fui me dando conta, na hora que eu estava montando, eu fui me dando conta que não, que era maior do que isso, né? Que não precisava, né? Elas duas já eram as grandes mulheres. Sim, né? sim. Que maravilha, que ideia genial. E como é que está esse espetáculo? Você apresentou lá no Algeniá, mais alguma... Tem perspectiva? Como é que você... Porque isso tem que seguir, né? Isso tem que seguir. Então, esse espetáculo a gente apresentou, porque o do Algeniá foi um anterior. Né? Tá. Esse a gente apresentou no Teatro Eleni Guariba, ali na Praça Roosevelt. Né? Sim. E tem essa coisa, né? A Eleni era muito amiga da minha mãe. Né? Só que o Teatro da Eleni é uma graça, só que ele é muito pequeno. Sim. E aí todas as pessoas que a gente queria chamar e que queriam ver o show... Tem que fazer não uma entraram. temporada, ficar lá. A ideia é só que eu não estou conseguindo achar espaço. Tá. Acho que... Vai achar. Bom, Luciana, me diz uma coisa. Eu estava falando aqui desse momento que a gente vive, que o mundo vive, né? A gente, infelizmente, a gente tem uma ascensão grande da extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo. Daí a importância da gente falar sobre arte, cultura, filosofia, tudo que eles odeiam, a gente precisa estar falando. Eu falo muito isso. O povo que trabalha com a gente aqui, qualquer hora vai falar, pô, de novo ele vem com essa história. Porque na Itália de Mussolini, quando o fascismo venceu, tem uma charge bem conhecida, assim, que são 2 poetas andando, e aí um fala, pô, e agora o que a gente vai fazer? E o outro responde, vamos fazer poesia, eles detestam poesia. A arte, ela tem essa... Então, assim, eu acho muito importante que a gente fale sobre esses temas todos e, para além disso, que a gente execute os espetáculos, converse, né? Eu acho que, na minha opinião singela, é isso que pode nos salvar. O que você acha que pode nos salvar e nos fortalecer para enfrentar esses tempos sombrios que a gente vive? Eu acho que eu estou nos 2 ramos que eu considero que são salvadores. Um deles, eu acho que muito forte, muito importante, é a arte. Né? Porque é isso que você estava falando. Não só que a arte subverte e permite que a gente esteja, mas a arte também é esse ponto de alívio. Tem um psicanalista chamado Winnicott, Donald Winnicott, ele era um inglês da escola independente, e ele dizia, a gente tem um lugar de uma transicionalidade, né, que é esse espaço transicional, ele é o espaço da cultura, ele é o espaço da arte, que ele é o espaço que permite que a gente relaxe, que a gente não está nem no mundo externo, em contato direto e pesado com o externo, e nem com o mundo interno e os nossos conflitos. E a arte permite que a gente simplesmente esteja, simplesmente seja. Né? E eu acho que nesse momento tão duro, né, a gente precisa poder simplesmente ser. Né? Muito bom. Melancolia. Bom, primeiro, Luciana Chauí Berlink.
Tá certa a pronúncia, Berlink? Tá certa. Muito bem. Rastros de Dor e de Perda. Fala um pouquinho sobre esse livro aqui pra gente. Tempo de televisão é sempre curto, o povo já está me avisando aqui, olha, faltam 5 minutos. Eu falo, gente, já passou, né? Conversa boa, é sempre assim. Primeiro, muitíssimo obrigado. Quero mostrar aqui já para vocês que estão em casa nos assistindo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, Lu. Vamos lá. Então, esse livro, ele é o fruto do meu mestrado, né? E eu estudei, ele é dividido em 3 partes, né? Eu estudei a melancolia na Grécia, como eu falei, no Aristóteles, né? Para entender se havia acontecido alguma mudança entre o entendimento do que era a melancolia para os gregos e o entendimento que a gente tem hoje com a psicanálise, né? E assim, vou dizer, com a psicanálise freudiana, porque a psicanálise são muitas, né? Muitas Sim. formas de ver. Então, estou falando da psicanálise freudiana. Freudiana. E eu descobri que sim, que há uma grande diferença na forma de entender. As pessoas acham que o primeiro capítulo, que ele é mais filosófico, falando de um filósofo, tá? Eu analiso um texto do Aristóteles que se chama Problema 31. Ele é mais árduo mesmo. Tem gente que nem gosta de ler esse capítulo. Eu acho ele super interessante, muito legal. O Aristóteles faz um paralelo entre a melancolia e a embriaguez. Eu acho bárbaro. Bárbaro, porra! Não é porque ele é o primeiro, mas vai ser o primeiro que eu quero ler mesmo. Que bacana. Bárbaro, bárbaro. Eu acho bem legal, assim, mas ele é mais árduo. Depois eu vou analisar o texto do Freud, que fala sobre a melancolia, que é o Luto e Melancolia. Né? E que a gente vai entender, então, que o Freud, as diferenças entre o luto e a melancolia, as características de cada um, e que o Freud vai pensar, então, que a melancolia é uma neurose narcísica. Isso vai me levar a descrever o que é o narcisismo, o que a psicanálise entende por narcisismo, e a pensar na sociedade contemporânea, pós-moderna. Muita gente também não gosta de falar de pós-moderno, pós-industrial, mas eu gosto da ideia do pós-moderno. Na verdade, tem gente chata pra caramba por aí, né? Essa é a verdade, né? Muita. Cá entre nós, né? Mas bacana, diga. E aí eu faço uma análise da sociedade atual a partir de um autor que também... Algumas pessoas já dizem que está ultrapassado, mas eu acho bem interessante, porque ele é lá dos anos 70, 80, que é o Christopher Lasch, que vai falar da sociedade, da cultura do narcisismo. E eu acho que isso explica muito por que a gente tem tantas pessoas deprimidas ou melancólicas hoje em dia. Sim. Porque a gente tem uma sociedade que promove o narcisismo. E se a melancolia é uma neurose narcísica, está mexendo, né, com o nosso narcisismo, está mexendo com isso. É isso. Não, eu me assusto. Você sabe que no mês de maio, a gente falou muito aqui sobre os trabalhadores, o mundo do trabalho, e trabalhadores e trabalhadoras. E uma das coisas que eu já observava isso, mas para mim foi meio chocante, assim, ver a quantidade... Né? Eu chamo de epidemia, parece que a gente tem uma epidemia de questões, né, emocionais e essas doenças, né, e que as pessoas estão adoecendo com uma velocidade muito grande, muito comum, ao seu lado, na família, os amigos, o grupo do futebol, o grupo do churrasco. Todos os lugares você encontra pessoas que estão sofrendo muito, né? E né, eu reforço um pouco aqui o que eu penso em relação a isso, que é esse mundo que a gente vive. Como se defender disso? Como se defender disso? Bom, vou dizer, se fortalecendo com arte, né? Porque eu acho que a arte é isso, né? Dá esse espaço de relaxamento. E também eu acho que assim, não aceitar todos esses diagnósticos que são impostos, porque eu acho que é uma sociedade também do diagnóstico.
Então, às vezes você está sofrendo, você tem que entender o teu sofrimento e, portanto, eu acho que uma boa análise, uma boa terapia, que é puxando a sardinha para o meu outro lado, mas eu penso que, de fato, todo mundo devia fazer ou uma terapia ou uma análise, nem todo mundo vai para análise, né? Mas que é para poder olhar para si e entender o que é que está acontecendo e qual é o seu lugar no mundo. Né? Porque a gente vai recebendo muita coisa que a gente não elabora, que vai entrando e a gente só vai engolindo. Né? A gente precisa de um tempo de parada para refletir sobre. É isso. Muito bem. E fuja das pessoas tóxicas, né? Esse é um conselho, aí já é autoria minha, tá? Luciana Chauí, muito prazer, encantado de te conhecer pessoalmente, viu? Obrigado pelo livro, já vou devorá-lo logo, 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 logo. Muito obrigado. Um beijo grande para a Mona, para a Marilena, tua mãe, viu? Para o teu filho. Vamos ver se a gente traz ele aqui para falar sobre... Porque, olha, divulgar conhecimento e portais de conhecimento, lugares para a gente pescar conhecimento, é muito importante. Muito obrigado, viu? Eu vou falar para ele, chama Conepem. Muito bem. Conhecer e pensar. Muito bem, é ótimo. Muito prazer, muito obrigada. Imagina. Uma honra estar aqui com você. Imagina, estaremos juntos outras vezes. E espero que você vá ver meu show. Claro que eu vou, mas pode me chamar que eu irei mesmo. E vamos divulgá-lo aqui também, tá? Assim chegamos ao fim de mais um Conversa Sem Curva, uma edição que trouxe arte e psicologia como ferramenta para compreendermos e enfrentarmos esse mundo cada vez mais complexo e que, em meio à sua infinidade de possibilidades, pode despertar sentimentos de vazio e isolamento. A arte apresenta-se como elemento de pertencimento, de sensibilidade coletiva, de despertar para um olhar crítico e reflexivo. A psicanálise como filtro para novos entendimentos, novos prismas de tudo aquilo que ilumina nossa existência. Para além de nossos sintomas, buscamos caminhos para outra perspectiva, para outros ângulos, olhares que permitam nos aprofundar na compreensão de questões subjetivas de nossa jornada, para compreendermos, diante de toda essa complexidade, que não precisamos nos fragilizar internalizando as perdas ou agressões que a vida nos impõe. Para entendermos um pouco melhor que o nosso desafio é expandir e não retrair, é compartilhar valores e a nossa responsabilidade com tudo aquilo que nos cerca. Para isso, recebemos hoje Luciana Chauí, para somar, congregar, para lembrarmos que nossas aflições também são compartilhadas e que há caminhos para superá-las. Beijo enorme e até a próxima.